Olá a todos, Camus Soviético. Pois é, pessoal, sábado, 17 de fevereiro, né? Diazinho agradável, sol reapareceu aí depois de alguns dias de chuva, clima tá bom. E vamos aproveitar derrubando mitos, sim. Eu tava com saudade de fazer vídeos assim, né? Mas vocês sabem, né? O meu tempo tá uma loucura, tá muito complicado, né? Problemas de saúde aí na família aí. Estudo, enfim, tava sem tempo e sem cabeça, né, pra fazer essas coisas, né. Mas hoje, 17, né, sábado 17, pra alegria e felicidade geral da nação vermelha, estamos aí, né. Bom, pessoal, o mito de hoje, né, é um mito que ainda pega muito, tá, um mito aí ainda bem divulgado, né, um mito que influencia até pessoas inteligentes, pessoas que leem bastante o assunto, né? Que é o mito, né, da inocência do Albert Speer, né? O mito do bom nazista, né? Que foi criado aí em torno do Albert Speer. Para quem não conhece, o Albert Speer foi um arquiteto, né? Uma das lideranças, né? Uma das pessoas de topo do Terceiro Reich. Uma das pessoas mais conhecidas quando se fala de Alemanha nazista, né? Era uma pessoa que era do círculo íntimo de Hitler, né? E tava conversando, né, esses dias com meu pai, né, sobre história. A gente sempre conversa sobre história, né? Eu gosto de história hoje por causa dele, né? Por influência dele, tá? Então a gente tá sempre conversando aí sobre Guerra Fria, sobre Segunda Guerra, enfim, sobre essas coisas aí, né? Fascismo, por aí vai, né? E a gente tava conversando sobre o Tribunal de Nuremberg, né? Aquele tribunal que aconteceu, né? Depois da Segunda Guerra para julgar os líderes nazistas ainda vivos, né? Os líderes que tinham sido capturados ali pelos aliados, né? E aí a gente falando da culpa de A, né? De B, quem merecia ou não, né? Quem tava faltando naquele tribunal. A gente chega no nome de Albert Speer, né? E ele fala, né, da inocência do Albert Speer, que o Albert Speer não era nazista, né, não era um nazista fervoroso e tal. E aí, rebati, né, e começou o debate, né, que durou aí muito tempo. E aí me ocorreu, né, vou fazer um vídeo sobre isso, né, tá faltando fazer falar do Albert Speer aqui, né, é um mito aí bastante divulgado aí e merece aí alguns minutos, né. Mas então, camaradas, de onde veio o Albert Speer? Bom, pessoal, o Albert Speer, ele nasce, né, numa família rica de arquitetos, se forma muito cedo, né, e ele vê, não é, ele acompanha, né, ele assiste de camarote, né, os primeiros passos do Partido Nacional Socialista em direção ao poder, né. Ele assiste, né, um discurso em 1933 e nas palavras dele ele se apaixona pelo nacionalsocialismo, né, pela pessoa de Hitler, né, então ele se filia formalmente aí depois desses discursos aí, e dentro do partido ele começa, né, a costurar amizades, né, com líderes de topo e a fazer alguns trabalhos arquitetônicos, né, para muitas lideranças, né. Esses trabalhos vão chamar tanta atenção, né, dessas lideranças que o Goebbels e tantos outros, né, de topo do partido vão pedir para ele fazer reformas, vão pedir para ele fazer estruturas, prédios e por aí vai, né. E a fama do Albert Speer subia, né, cada vez mais à medida que ele apresentava esses trabalhos, né, para as lideranças do partido. E ele vai, né, ser apresentado, né, a Hitler. Hitler gosta muito, né, do estilo arquitetônico dele, né. Para quem não sabe, Hitler também gostava muito de arquitetura, tá? Ele amava a arquitetura, ele não só gostava de pintura, das artes, mas também gostava de arquitetura. E eles gostavam do mesmo estilo de arquitetura, né. E isso fez eles virarem grandes amigos, eles se aproximarem bastante. Tanto que o Albert Speer vivia lá naquela casa lá de Hitler na Baviera, né, lá em Berchtesgaden, né, passando o inverno, os verões e por aí vai, né. Ele entrou formalmente ali
no círculo íntimo de Hitler, né? Que é aquele círculo que era Goering, Himmler, Goebbels, né? Por aí vai, né? Aquele círculo ali íntimo, a chamada panelinha, né? Chamada panelinha. E o Albert Speer, o Hitler encomenda, né, projetos faraônicos, né, a Albert Speer. O Albert Speer, ele vai fazer, inclusive, aquele campo Zeppelin, né, se não me engano, que é aquele campo em que acontecia os discursos, né, do partido nazista. Quem já assistiu aquele filme O Triunfo da Vontade vai ver, né, esse estádio, né, esse local onde eles faziam os comícios, né, uma arquitetura grande, né, que queria passar grandeza, né. E depois ele vai fazer, inclusive, o Führerbunker, né, que é o local onde Hitler vai passar os seus últimos dias em Berlim, né, e vários outros projetos, né. Inclusive, eles tinham o projeto de fazer a chamada Germania, né, que era uma nova capital que Hitler queria fazer, né, com uma cúpula, né, ali que lembrava ali o Capitólio, né, que lembrava a Basílica de São Pedro em Roma, né. E Albert Speer, ele vai subindo ainda mais, né, e vai ser nomeado ministro dos armamentos do Terceiro Reich, né. E fica, né, a cargo dele, né, essa questão do rearmamento da Alemanha e de munições, enfim, de indústrias e por aí vai, né. Mas é aquilo, pessoal, apesar dos esforços do Albert Speer para a continuação da guerra, a Alemanha nazista é derrotada, né, os soviéticos entram em Berlim e regaçam tudo, né. E o Albert Speer, ele vai fugir para uma cidadezinha já próxima à Suécia, né, as cidades fronteiriças ali da Alemanha, né. E lá, né, ele é capturado pelos americanos e ele é levado, né, para junto daqueles outros réus, né, que iriam para o julgamento de Nuremberg, né. Eu acredito que é nesse ponto, né, que começa esse mito, né. Por quê? Porque o Albert Speer, que era um cara inteligente, né, que isso fica bem claro, ele vê ali que não tem como, ele não pode negar os crimes do nazismo, não é? Ele vê além, né, de todos aqueles réus ali e diz, olha, eu tenho que jogar o jogo aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu negar é pior, né? Então Albert Speer, nesse julgamento, né, de Nuremberg, ele assume, tá? Ele assume muitos crimes, assume a sua participação, né, digamos assim, e ajuda, foi uma peça fundamental para incriminar os outros, né? Ele dá testemunhos que vão condenar outras pessoas, né? De modo que o julgamento, ele anda muito com os apontamentos, né, as intervenções do Albert Speer, né? Apesar dele admitir algumas coisas, né, ele diz não saber nada sobre o Holocausto, sobre a questão da solução final, e se colocou como um simples arquiteto que prestava serviços para a Alemanha, né? Essa parte não colou, tá? Que ele não sabia do Holocausto, que ele era um simples arquiteto, que ele era um burocrata, apenas um burocrata no Estado nazista. Não colou, né? Mas o fato dele incriminar os outros, né? O fato dele incriminar os outros e de saber, né? E de saber ter informações-chave na construção de bunkers, né? Porque o Albert Speer, ele vai não só fazer o Führerbunker, mas ele faz uma série de outras estruturas subterrâneas que, quando os aliados adentram em Berlim, não é? Eles descobrem essas estruturas e descobrem que os bombardeios, né, pouco fizeram
sobre essas estruturas, né? Então, o Albert Speer, ele faz essas estruturas de maneira bem engenhosa, né? Que permite que o esforço de guerra da Alemanha continuasse, né? E lá tinha muitos armamentos, tinha muita coisa nessas estruturas subterrâneas, né? Que muitas delas foram intocadas pelos bombardeios, né? E os aliados queriam saber disso, mas especificamente a Alemanha não, Estados Unidos e Inglaterra, né? Lá vai eu falando da Alemanha aqui. E o Albert Speer, ele também tinha outras informações a respeito das bombas V1, né? Ele foi um dos responsáveis ali, né, por fazer as estruturas em que essas bombas ficavam guardadas, né, a salvo dos caças e dos bombardeios, né? Ele trabalhou, né, com o Wernher von Braun também, né, nesse aspecto aí, tá? Então foi por isso, né, que o Albert Speer não foi enforcado, tá? Junto com os outros, né? Mas na questão do que ele disse, né, das defesas dele, de não saber sobre o Holocausto, de ser um simples burocrata, né? Ninguém comprou essa ideia, né? Nem mesmo os juízes aliados ali, né? Os juízes americanos e ingleses, né? Inclusive ele jogou um caô, tá? Que foi a tentativa, né? De assassinato de Hitler, né? Ele disse que certa vez, né, porque estava vendo para onde Hitler estava levando a Alemanha, tentou matá-lo com gás venenoso em um bunker, né? Enfim, essa história é mentira, tá? Já tá provado que isso é um papo furado, tá? Que ele inventou isso ali nos 40 do segundo tempo, né? Para ver se salvava. Enfim, isso aí, essa história só da cabeça dele, né? Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu, tá? Bom, o Albert Speer, ele acaba sendo sentenciado, né, a 20 anos de prisão, né? 20 anos de prisão, né? E ao cumprir sua pena, né? Ele escreve vários livros, né? Escreve vários livros, dando a sua versão, né, sobre Hitler, sobre o Terceiro Reich, sobre o que acontecia, tá? Livros claramente mentirosos, tá? Claramente mentirosos, tá certo? Já tá provado que era mentira que estava sendo contado, né? E ele começa a dar uma série de entrevistas, não só na Alemanha, mas no mundo inteiro, né? Na Inglaterra principalmente, né? Ele vai dar uma série de entrevistas, né? Vai falar muito, né? E vai reforçar, né, o que ele já escrevia nos livros, né? De que não sabia de nada, de que era um bom nazista, que era um nazista bonzinho, que era um nazista arrependido, né? E isso foi muito, mas muito divulgado, tá? Muito divulgado. E vale lembrar que ele fez uma fortuna com esses livros e com essas entrevistas, né, que ele dava pelo mundo, né? Continuou negando, né, que não sabia do Holocausto, que era apenas um burocrata, né, que apenas servia a Hitler, nunca foi nazista, que não era amigo dele, que não sei o quê, né, apesar de vários documentos, apesar de filmagens, onde o cara fazia saudação, andava vestido de nazista para cima e para baixo, enfim. Ele, em cima de tudo isso, ele ainda dizia que era inocente, que nada sabia sobre o Holocausto, que era apenas um fiel servidor, né, da máquina pública, né? Pois é, pessoal, nessas entrevistas, né, que ele vai dando aí pelo mundo, ele acaba morrendo, tá? Ele morre em 1981, né, durante uma dessas várias entrevistas, né? Ele morre lá no Reino Unido, né? E esse mito, né, ele continuou sendo espalhado, principalmente pelos jornais, né? Principalmente pelos jornais, tá? E esse mito, né, ele contou até hoje, né? Até os dias atuais,
conta com muitas ajudas. Por exemplo, aquele escritor, né, o Joachim Fest, né, que vai escrever aquele livro, que eu acho que todos vocês já viram pelo menos alguma vez, né, que é No Bunker de Hitler, né, O Bunker de Hitler, melhor dizendo, onde ele conta ali os últimos dias, né, os últimos dias de Hitler em Berlim, tá? E esse cara, né, o Fest, ele vai falar que é verdade mesmo isso que o Albert Speer falou, né? E é um escritor, de certa forma, relevante aí nessas questões aí, quando se fala aí de Alemanha nazista e por aí vai, né? Outras ajudas, né, que o Albert Speer recebeu, né, e que fizeram esse mito ficar muito forte, né? Vocês também acompanharam, né? Também assistiram esse filme, inclusive virou meme, né? Foi o filme A Queda, tá? A Queda, com o Bruno Ganz, né? Bruno Ganz ali que vai fazer o Hitler, e tem aquela cena épica lá, que virou meme, quando Hitler soube que a guerra estava perdida, né? Nesse filme, o Albert Speer é retratado, né, como um cara bonzinho, como um cara que tinha dó dos alemães, né, e não sei o quê, e até que traiu ele no final, e que Hitler ficou de mal dele, e não sei o quê, né. Esse filme vai ajudar a reforçar, né, esse filme vai ajudar a reforçar não só os escritos do Fest, mas também esse filme reforça muito essa imagem do Albert Speer como um cara que não era nazista, um cara que era, enfim, era um simples burocrata, né. E depois nós temos o filme O Julgamento de Nuremberg, onde novamente é reforçado, né, mas assim de uma forma assim vergonhosa, brutal, né, essa inocência do Albert Speer, né, onde mostra um Albert Speer bonzinho, um Albert Speer que criticava Hitler, que criticava o nazismo e inclusive, né, que também era uma das falas do Speer, né, era uma das alegações do Speer, é que ele foi uma vítima do nazismo, foi uma pessoa que se apaixonou, que foi iludida, né, pelo nazismo, né. E nesse filme, né, O Julgamento de Nuremberg, isso fica bem claro, né, isso é colocado assim de forma muito forte para quem está assistindo, né, para o filme. Mas então, pessoal, tudo isso é mentira, tá? Tudo isso que o Albert Speer falou, essa propaganda que foi feita em cima do Albert Speer, isso é tudo mentira, tá? O Albert Speer, ele sabia do Holocausto, tá? Ele sabia do Holocausto, trabalhou em conjunto, inclusive com Himmler, documentos encontrados já muito depois, tá? Dão conta de que ele participou de reuniões onde se discutiu, inclusive, né, a expansão do campo de Auschwitz, né, campo da morte, né, dos maiores, dos mais terríveis, tá? Então Albert Speer, ele ficou responsável, né, pelo aumento da estrutura em Auschwitz, né, desenho de fornos crematórios, inclusive, tá? Então Albert Speer, ele sabia do Holocausto, sempre soube do Holocausto e foi um trabalhador, um cara que trabalhou arduamente para colocar esses planos, né, em operação, tá bom? Ele negou isso enquanto estava vivo, essas coisas aí que tinha ligação com Himmler e tal, mas se foi provado, né, inclusive isso, tá? E hoje na sociedade alemã, né, apesar de ter os adoradores lá do nazismo, enfim, né, que todo canto tem, mas a sociedade alemã já trata isso como mito, né? Já tratam o Albert Speer como um encantador, né? Um cara que tinha uma lábia, né, e que, né, se salvou porque tinha conhecimento, né, de áreas sensíveis, né, na Alemanha. Ele tinha conhecimento da estrutura de bunkers, ele fez bunkers de maneiras assim fantásticas, bunkers fortíssimos, de estruturas muito fortes, né? Tinha conhecimento também
de fazer estruturas para acomodar bombas como a V1, né, foguetes como a V1, né? E tudo isso os aliados queriam saber, tá? A Guerra Fria estava começando, tá? Os aliados queriam saber sobre bunkers, né? A Guerra Fria estava começando, os aliados queriam saber, né, sobre silos, né, sobre a tecnologia de silos para armazenamento de foguetes nucleares, que era uma tecnologia que estava engatinhando naquela época, e era bem promissora, né? Então, Albert Speer, né, ele sabia todas essas coisas e só não morreu por isso. Só não morreu por isso, né? Então, tem que se acabar com esse mito. Tem que se acabar com esse mito. Esse cara não é inocente, não, tá? Esse cara foi um dos maiores líderes da Alemanha, tá? Uma das figuras de topo, né? Da Alemanha nazista, tá? E não pode ser tratado assim, não, tá? Não pode ser tratado dessa forma, tá? E para não ficar só nas minhas palavras, vou trazer a opinião aqui do nosso querido professor Ricardo Quiroga, né? Professor aqui que já apareceu em alguns quadros nossos, né? Como Aurora Vermelha. E ele vai comentar um pouquinho sobre esse mito em torno do Albert Speer. Então, sobre Albert Speer, por que existe uma tentativa, né, de... Tentativa não, na verdade, há muito tempo se tenta criar a imagem do nazista bom e nazista mau, né? Então, como ele não tinha uma trajetória militar, nem aquela coisa de usar sistematicamente o uniforme nazista, tentou-se já na época, né, protegê-lo, no sentido de que ele não era tão culpado, não, veja, ele não sabia de todos os crimes, cometeu, mas não foi tanto assim. Tanto é que ele pegou 20 anos de prisão ao invés de ser executado, né? E vários outros, junto com ele, sofreram, digamos assim, receberam penas de prisão ou penas menores, sem contar os que nem sequer foram punidos, né? Inclusive muitos militares passaram depois a compor a OTAN ou as forças da então Alemanha Ocidental. Só que isso não tem como querer apagar o passado dele, né? Reescrever. Albert Speer, né? Até o fato dele ser de uma classe média, aquelas coisas assim, né? Então, até fazendo uma analogia, aquela coisa dos jovens da classe média, foi só um erro, né? É um jovem e tal. Então, como ele se juntou ainda jovem aos nazistas, especialmente entrando no Partido Nazista ainda em 1930, ele não tem um papel de destaque já no início, um papel visível de destaque, mas ele teve seu trabalho importante como tal, né? Ou seja, ele ingressou no Partido Nazista, compôs as organizações paramilitares nazistas, ajudou na campanha eleitoral para o Partido Nazista vencer, ainda que não tenha obtido a maioria, e depois na organização do governo. E ele ascendeu muito sob as asas do Joseph Goebbels, né, o ministro da propaganda. E aí ele foi ascendendo muito rapidamente, por se mostrar um cara eficiente, além de tudo, para o que eles desejavam. Tanto é que ele se tornou, né, o arquiteto-chefe do, do regime nazista, já que era também sua formação, né, construiu a chancelaria do Reich, entre outras construções que caracterizaram o regime nazista. Mas uma coisa que poucos sabem é que ele também acumulou o cargo de ministro dos armamentos, né, substituindo, acho que na época o ministro morreu, ele o substituiu, e aí ele aumentou a produtividade, ou seja, foi responsável pela produtividade da produção industrial bélica alemã. Então ele ajudou a subir a produtividade, né? E sabe-se que o uso vasto da mão de obra escrava dos campos de concentração foi o que caracterizou essa enorme produção, né, de material bélico da Alemanha nazista, especialmente as bombas V1 e V2, pelas quais ele também era responsável por conta do seu cargo, né? Então,
Ele tentou depois negar a sua participação no Holocausto, que ele não sabia do Holocausto, não sabia de campos de concentração, só que todos esses fatos, e se comprovou inclusive por testemunhos, imagens da época, e esses fatos ele sabia do Holocausto, estava presente nas reuniões onde se elaborou a solução final, foi responsável pelo ministério que utilizava largamente a mão de obra escrava, né? Então ele compartilhou dessa ideologia toda, né? A única diferença é que ao final ele não quis obedecer Hitler no sentido de fazer como um Nero, né? Queimar toda Berlim quando já estava sob ataque soviético, né? Então Hitler exigiu isso dele, ele não conseguiu aceitar, achou que não tinha sentido isso e ele estava vislumbrando a Alemanha pós-Hitler, né? Ou seja, para continuar subsistindo, obviamente não sob um regime socialista, né? Obviamente uma nação capitalista aliada do Ocidente. Então ele passou 20 anos na prisão, mas, enfim, sabe-se também que as prisões para os criminosos de guerra nazistas não era nenhum desconforto. Depois ele foi solto, viveu no Ocidente, se tornou um grande mecenas, inclusive tentando indenizar indenizar todas as famílias judaicas, os judeus que tinham sofrido com a Segunda Guerra Mundial, e investindo muito em arte, como protetor das artes. Só que, na verdade, também descobriu-se depois que ele ajudou, ele foi um dos que ajudaram nos saques que os judeus, né, sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, quando as obras de arte, pertences deles eram, né, roubados pelos alemães, né, pelos nazistas, que assim acumulavam fortuna, né, e também criavam seus próprios museus ou espaços para exibir obras de arte que não eram deles, né, ou seja, tinham sido saqueados daqueles que foram exterminados nos campos de concentração. E ele foi um dos que praticaram esses crimes, né? Então, ou seja, era um nazista completo no sentido de saber apoiar o Holocausto, usar mão de obra escrava para ajudar a economia de guerra da Alemanha nazista e de saquear aqueles que tinham sido enviados para os campos de concentração e para os campos de extermínio, consequentemente. Então, não há revisionismo que apague o papel que ele cumpriu na máquina de terror nazista do Terceiro Reich. Então, acho que isso é muito importante destacar. E ele não é o único, né, cuja história se tentou reescrever. Talvez seja uma figura mais de proa, né, mas há muitos outros, inclusive o próprio pai da astronáutica norte-americana, Wernher von Braun, que foi quem idealizou as V1 e V2, as bombas V1 e V2, que participavam da sua construção, da inovação, dos seus lançamentos, e que sabia largamente apoiava o uso de mão de obra escrava, além de ser um membro da SS. E é isso aí, pessoal. Valeu, professor Quiroga. Sempre encontrando aí um tempinho aí para falar com a gente. Muito obrigado aí pelo apoio. E é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo, né, deste sábado, dia 17, né, de fevereiro. E é isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, né, vamos ajudar, né, a derrubar esses mitos aí, né? Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilha. E vamos, camaradas, vamos à luta!